nessa manhã. Amém? Aleluia. Marcos, vamos lá então para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 23. Eu vou ler esse versículo na revista corrigida, tá? Marcos 11, 23, e esse é o versículo chave, né? O versículo então que o irmão Reiga, ele se apoderou dele para que então o rema pudesse existir. Esse é o versículo chave, né, que o irmão Reiga baseou a sua fé, viveu pela fé durante toda a sua vida. Amém? Então, Marcos 11, 23, na revista corrigida. Não é a fiel, senão acho que vai sair diferente. Revista corrigida, RC. Amém? Eu já vou ler aqui com vocês. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte... Está aqui? Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém. Então o que o texto está falando? O que Jesus está falando aqui? Que qualquer um que disser, qualquer uma pessoa que disser, amém? A este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Então, queridos, Jesus ele está falando aqui de uma fé viva, de uma fé atuante, que qualquer pessoa que tiver essa fé, ela vai operar. A fé, ela vai operar, vai acontecer, amém? Então ele está dizendo aqui, a qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Queridos, a dúvida é a inimiga número 1 da fé. Amém? Fé e dúvida não podem permanecer no coração de uma pessoa, no coração de um crente. Amém? Por isso que nós estamos aqui sempre nos cultos recebendo a palavra, para que fé seja gerada no nosso coração, para que nós então possamos viver uma vida de fé como Deus deseja que nós venhamos a viver. Amém, queridos? Então, aquele que não duvidar no seu coração vai fazer coisas extraordinárias por meio da sua fé. Amém? Então, nós não podemos deixar dúvida tomar conta do nosso coração. Por isso que nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Pode voltar ao versículo, por favor? Mas é interessante algo aqui, queridos, que eu quero destacar nesse texto. Eu vou ler de novo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então o que Jesus está falando? Mas é necessário crer para que então aconteça. Mas olha só que interessante, a qualquer que disser uma vez, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Ou seja, nós vemos aqui a palavra dizer, disser, diz, 3 vezes. E crer apenas uma vez. Então nós vemos aqui, queridos, a importância que nós devemos colocar a nossa fé para fora. É necessário nós crermos com o coração, mas é necessário também nós falarmos fé. E aí Jesus fala aqui nesse texto, ele dá essa importância, ele destaca aqui a importância de nós sempre falarmos aquilo que nós cremos. É importante, querido, nós abrirmos a nossa boca em fé. Amém? Você está comigo? Olhando para o contexto então, Jesus ele está dizendo que quando o coração de uma pessoa não difere ou não discorda do que a boca está dizendo, por haver concordância,
sempre fará as coisas acontecerem. Então o nosso coração, ele deve concordar com aquilo que sai da nossa boca. Ou aquilo que sai da nossa boca deve concordar com aquilo que está no nosso coração. Amém? Não pode ser diferente. Eu creio com o coração, mas eu falo diferente daquilo que eu estou crendo. É necessário que haja o quê? Uma concordância para que então aconteça aquilo que eu estou esperando acontecer. Amém? Duvidar, a palavra duvidar no grego é a palavra diakrinomai, que significa hesitar, vacilar, duvidar ou diferir. Então, queridos, o texto está falando, Jesus está falando que nós não devemos o quê? Vacilar em nosso coração, hesitar em nosso coração, duvidar em nosso coração. Quando nós já nascemos de novo, uma medida de fé já foi depositada em nosso coração. Amém? E agora cabe a mim, cabe a você a desenvolver essa fé. Já foi depositado fé no nosso coração, mas agora eu e você precisamos nos expor à palavra para que fé ela seja gerada em nosso coração. E o que é fé? Eu quero ler Hebreus capítulo 11, verso 1, em 3 versões com você. Vocês podem colocar aí, Hebreus 11, 1, na NAA, Nova Almeida Atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Quantos aqui esperam alguma coisa? A fé, então, é a certeza daquilo que você espera. É a convicção de fatos que não se veem. Eu estou convicto em algo. Eu não vejo, mas eu estou convicto. É fé. Amém? Eu vou ler também na King James atualizada. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Eu tenho certeza plena que eu vou receber aquilo que eu espero. E a prova daquilo que não podemos ver. Eu não vejo, mas existe uma prova, a minha fé. Amém? E eu quero ler também na Amplificada, na Bíblia Amplificada, que diz o seguinte: agora a fé é a garantia, a confirmação, o título de propriedade, olha só, das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção da sua realidade. Fé percebendo como fato real o que não é revelado em nossos sentidos. Então, queridos, fé é a confirmação, um título de propriedade. Aquilo já me pertence. Eu não vejo com os meus olhos naturais. Eu ainda não consigo apalpar com as minhas mãos. Mas eu tenho a garantia por meio da fé que aquilo já me pertence e que vai chegar nas minhas mãos e que vai se manifestar. Você está comigo? Fé é isso. Fé é crer naquilo que eu não vejo. Aquilo que Deus já prometeu na sua palavra é para mim, é direito meu. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai chegar nas minhas mãos. Sabe, queridos, aquilo que Deus já falou com você que ainda não se manifestou, continue crendo. Continue agindo em fé, porque a fé é a garantia de que você vai receber aquilo que Deus te prometeu, aquilo que está na palavra dele, aquilo que é a vontade dele para a sua vida e para a minha vida. Amém? Se eu tenho fé, eu tenho então o que é a garantia daquilo que eu espero. Eu não devo viver pelo que eu vejo. A gente sempre fala isso. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, pelos meus sentimentos, mas eu vivo pela fé. Eu vivo segundo aquilo que eu creio, segundo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus. Então, queridos, fé é um estilo de vida. Dúvida também é um estilo de vida. Mas sabe, queridos, nós somos da fé, então nós vamos andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos andar.
O justo vai viver pela fé, o justo vai falar fé, o justo vai agir em fé. Diante de todo problema, diante de toda circunstância, existe um posicionamento de fé que eu e você devemos ter. Nós estamos nesse mundo, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar pelo dia mau, mas existe um posicionamento que eu e você devemos ter, porque nós somos filhos de Deus, amém? E Jesus, Ele já conquistou todas as coisas na cruz para mim e para você. Agora eu vou receber essas coisas pela fé. Eu vou desfrutar dessas coisas pela fé. Você está comigo? Então nós somos o povo da fé. Você pode repetir comigo? Eu sou da fé. Eu sou da fé. Aleluia. Então voltando, queridos, no texto de Marcos 11, 23, lá no finalzinho diz: tudo o que disser será feito. Jesus, ele não termina o texto falando: se você crê, você vai receber. Ele termina o versículo falando: tudo o que disser vai ser feito. Então não basta, me entenda, não basta apenas ter fé, é necessário falar, é necessário colocar para fora. Amém, queridos? O diabo precisa ouvir que você tem fé. As circunstâncias precisam ouvir que você tem fé. O mundo precisa ouvir que você tem fé. Que você fala fé, que você age em fé. É uma atitude que nós devemos ter, queridos. E isso é o espírito da fé. O espírito da fé é crer e falar. É necessário abrir a boca, queridos. Muitas vezes, nós falamos que cremos, nós recebemos a palavra, eu creio, a gente vem no culto no domingo, a gente recebe palavra, a gente recebe da unção, a gente recebe do Espírito, nós nos enchemos da palavra, nós nos enchemos de Deus, estamos com o nosso coração abastecido, amém? Mas chega na segunda-feira, vem uma situação e a gente fala dúvida, a gente fala palavras negativas. Não, queridos, como eu falei, o nosso coração precisa estar em linha com aquilo que sai da nossa boca. Eu preciso falar fé em todo momento. Todos os dias nós temos oportunidades de andarmos em fé, de falar fé, porque esse é o desejo de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é chorar, não é murmurar, não é reclamar com Deus. Nós até podemos chorar diante de Deus, porque Deus nos deu os sentimentos, amém? Existem situações que são difíceis e nós vamos ter que colocar para fora muitas vezes por meio de um choro. Mas sabe, queridos, você chora e continua declarando fé. Você chora e continua declarando a palavra. Não aceite, queridos, as mentiras do diabo, a dúvida chegar no seu coração. Blinde o seu coração com fé. Porque se você quer receber algo da parte de Deus, se você quer agradar a Deus, você crê com o coração e confessa com a boca. Crê com o coração e fala com sua boca. Amém? Essa é a chave para liberar a sua fé. É necessário abrir a boca. Fale, crente, mas fale de acordo com a palavra. Eu me lembro eu já dei esse exemplo aqui, mas tem muita gente nova. Interessante que uma vez, eu nunca me esqueço desse exemplo, dessa situação com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher de fé e ela se abre muito mesmo para aprender a palavra. E um dia, ela sempre conta, eu estou passando por uma situação, eu estou com uma enfermidade, e ela ora, ela crê e ela recebe a cura dela. Glória a Deus por isso. Mas teve uma situação uma vez que ela estava se sentindo desconfortável, acho que era no intestino, agora não me lembro bem, e ela orava, mas aquela situação não passava, ela não recebia a cura. E aí teve um dia que ela falou comigo e ela pediu para eu orar, eu orei por ela, e aí ela está assim, mas eu estou orando, mas ainda não aconteceu. E tá,
Passou um tempinho, eu falei, mãe, como é que você está orando? Eu estou orando em pensamento. Então você vai abrir a boca e vai colocar para fora agora e vai mandar essa enfermidade embora. E quando ela fez isso, queridos, a dor passou. Porque aquilo que nós falamos, né, a gente precisa botar para fora, e aquilo que nós falamos é a fé que está dentro de nós. A enfermidade, a situação precisa ouvir fé saindo na nossa boca. É a vontade de Deus que nós vivamos uma vida bem-sucedida? É a vontade de Deus que nós andamos em saúde divina? É. A enfermidade, queridos, quando ela entra no nosso corpo, ela entrou de forma ilegal. Ela não nos pertence. Depois de que nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, cura também está disponível para mim e para você. Então a gente recebe pela fé a nossa cura. Sabe, queridos, muitas vezes, né, nós nos deparamos com diagnósticos, né, de enfermidades, e qual deve ser o nosso posicionamento diante daquele relatório? Um posicionamento de fé. O relatório está aqui, diante de mim, diante de você. E agora? O que é que eu vou fazer com essa notícia? Eu vou chutar o balde? Eu vou me fechar dentro de um quarto e lamentar e chorar e entregar? Não, queridos. Nós temos recebido algo precioso em todos os cultos, lá no Rema. Amém, queridos? Algo que é capaz de transformar aquele diagnóstico. Então existe um posicionamento de fé que nós devemos ter diante da má notícia. Diante do diagnóstico desfavorável, amém? Deus já providenciou a cura para mim e para você. Agora cabe a nós andarmos segundo aquilo que Deus conquistou na cruz. Aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então eu vou para a palavra e vou pegar textos que vão alimentar a minha fé, para que eu venha então o quê? Receber a minha cura. Ou em qualquer outra necessidade que eu venha a ter. Amém, queridos? Você está comigo? Então é necessário eu crer com o coração e falar com a minha boca. Não fale o que você vê. Fale o que você quer ver. Não fale o que você está vendo. Fale o que você quer ver acontecer na sua vida. Você vê o diagnóstico, mas fale o que você quer ver. Não concorde com aquele diagnóstico. Concorde com esse diagnóstico do céu aqui sobre a sua vida. Amém, queridos? Viver pela fé, como eu falei, é algo maravilhoso, é uma aventura, onde nós dependemos totalmente do Senhor. Nós não estamos vendo nada com os nossos olhos naturais, mas pela fé eu já vejo Deus agindo sobre a minha vida. Amém, queridos? O irmão Reagan, o fundador do Rema, né? Eu li uma frase, um trechinho do livro dele, Alimentos da Fé. É um devocional. E ele diz o seguinte, sobre esse texto de Marcos 11, 23. Aprendi o segredo das palavras. Aleluia! Sabe, queridos, lá em Provérbio fala que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque existe um poder que está sendo liberado. E aí o irmão Reagan fala, aprendi o segredo das palavras da fé, em meu leito de enfermidade, onde passei 16 meses desenganado por 5 médicos. Em um certo dia de agosto, em 1934, enquanto eu jazia naquele leito, coloquei em prática Marcos 11, 23 e falei. Palavras foram ditas. Aleluia, queridos. Palavras geram coisas. A palavra de Deus cria coisas em nós. Quando a gente vai lá para Gênesis, no início de todas as coisas, né? Deus então ele cria o mundo, ele cria todas as coisas por meio daquilo que saía da boca dele. Amém, queridos? Pela fé
nós entendemos que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Amém, queridos? Deus falou: haja luz, haja o mar, haja as águas, haja os animais. Amém? E isso é o quê? É um ensino para mim e para você, que nós precisamos falar. Ah, mas eu falar? Você é filho de Deus. Jesus, ele falou que todo aquele que disser ao monte, todo aquele que disser à dificuldade, todo aquele que disser à enfermidade, se crer com o coração e disser e confessar, vai acontecer. Ah, mas ainda não aconteceu. Mas creia na palavra que vai acontecer. Se Jesus falou, se está registrado, é porque vai acontecer. Mas está demorando. Creia, continua crendo que vai acontecer. O irmão Rega está falando que passou 16 meses num leito de enfermidade. Mas quando ele teve a revelação do texto de Marcos 11, 23, ele se agarrou àquilo. Ele creu com o coração e falou. Ele creu com o coração e falou. E ele foi curado daquele leito de enfermidade. E ele foi inspirado por Deus a criar, a fundar o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Queridos, aquela escola tem uma unção sobrenatural. A unção já é sobrenatural, né? Mas uma unção que não tem explicação. É a palavra que você recebe durante 3 vezes por semana. Onde você é cheio, onde você é inundado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, e a sua vida nunca mais é a mesma. Se você abrir o seu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Lá em Mateus 12, 34, a parte B do versículo diz: porque a boca fala do que está cheio, o coração. Do que está cheio o seu coração? De dúvida, de incredulidade, de palavras negativas, de notícias sobre a economia, de política, de falta, de escassez, de doença, ou está cheio da palavra? Se está cheio da palavra, vai falar fé. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que eu e você precisamos alimentar o nosso coração com as palavras de Cristo. Com as boas novas de Cristo. Com a palavra da fé. Você não é natural, querido. Depois que você nasceu de novo, você passou a ser um ser sobrenatural. Que não pensa mais nas coisas desse mundo, mas pensa nas coisas do alto. Vive pela fé. Anda de acordo com a vontade de Deus. Alô? Você não é dessa terra. Você é um cidadão do céu. Eu e você somos cidadãos do céu. Amém, queridos? Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia fala que nós somos peregrinos, forasteiros. E nós vamos viver conforme a realidade do céu. Nós vamos viver guiados pelo Espírito, guiados pela palavra de Deus. Ah, mas eu abro a minha geladeira, está vazia, está tudo branco. Comece a declarar, comece a falar, chamar a existência. Amém. E o meu Deus, como é que é? Segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Qual é a sua necessidade nessa manhã? Creia com o coração e confesse com a boca. Creia com o coração e confesse com a boca. Amém, queridos? Deus é um Deus que deseja cuidar de todas as áreas da nossa vida, nos mínimos detalhes. Ah, mas eu já orei, eu já falei. Será que você orou com fé? Ou será que você orou e daqui a pouco você anulou a sua oração com a dúvida? Ah, se for da vontade de Deus. Está na Bíblia? Então é a vontade de Deus.
Está na Bíblia que você receba a cura? Então é a vontade de Deus para a sua vida. Está na Bíblia que você seja próspero em todas as áreas da sua vida? Então é a vontade de Deus. Então creia, queridos, amém? Creia na sua vida, que Deus é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades, amém? Fé só é completa quando se existe uma fala. A fé só é completa quando a gente fala. Um princípio importantíssimo, queridos, da fé, está lá em Romanos 10, 17, na NAA. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Ei, queridos, a gente fala tanto em meditar na palavra, em ler a palavra, em colocar a palavra para dentro. Por quê? Porque isso vai gerar fé dentro de nós. A fé vem pelo ouvir. Ah, mas eu já ouvi sobre fé. Ouça mais. E você vai continuar ouvindo sobre fé nesse lugar sempre. Porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos, que nós vivamos pela fé. Então, para que eu e você vivamos pela fé, nós vamos ouvir fé. Eu ouço fé, eu creio com o meu coração e eu falo fé. Eu ouço fé, eu creio no coração e eu falo fé. Eu não falo dúvida, eu não falo outra coisa. O crente tem que falar a palavra. O crente não tem que falar notícia lá de fora, não. O crente, quando fala alguma coisa lá de fora, está concordando com as más notícias. Ah, peraí, né? Fulano de tal agora fez isso e aí agora já cortou lá a rede social. Vou falar aqui, né? E está acontecendo isso na política, né? A economia está assim. A nossa economia, queridos, ela é a do céu. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez a gente passe por momentos desafiadores, mas é a oportunidade de nós crescermos em fé. Aleluia! Então, nós precisamos o quê? Ouvir, para que fé seja gerada dentro de nós. E o que é que você tem dado ouvidos? O que eu e você temos dado ouvido? Não tem problema a gente ouvir notícias, a gente precisa se inteirar das coisas que estão acontecendo, amém? Mas nós não podemos concordar com aquilo que fere a vontade de Deus para as nossas vidas, com a realidade espiritual que nós vivemos. Porque se nós não somos desse mundo, por que é que nós vamos viver condicionados àquilo que está acontecendo no mundo? Eu vivo conforme aquilo que está na palavra. Ao reino que eu pertenço, ao reino dos céus. Amém? Isso é palavra, gente, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 25. Capítulo 5, desculpa. Marcos capítulo 5, também na NAA. E nós vamos ler aqui um texto muito conhecido. Marcos 5, 24. Amém? Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo
que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Nós vemos muitos relatos, nos evangelhos de curas, que Jesus proporcionou na vida de muitas pessoas. E quando nós lemos o evangelho, nós temos aí a oportunidade de quê? De aprender e colocar em prática aquilo que está escrito lá. Se Jesus, ele curou naquela época, ele continua curando hoje. Amém? Porque ele deixou a sua palavra e o seu nome, que existe autoridade nesse nome, para a gente então o quê? Declarar sobre as circunstâncias, sobre as enfermidades. Amém, queridos? E nós vemos então aqui que aquela mulher, ela padecia há 12 anos de uma hemorragia. E ela gastou tudo o que ela tinha, foi em médicos e os médicos não sabiam o que fazer, não conseguiam então proporcionar a cura, aquilo que ela precisava. Mas o que aconteceu? Ela ouviu a fama de Jesus. Nós sabemos, queridos, que lá em João, no capítulo 1, que fala que Jesus é o Verbo encarnado, a palavra encarnada, a palavra que se fez carne e habitou entre os homens. Então aquela mulher ouviu a fama de Jesus. E nós também podemos dizer que aquela mulher ouviu a fama da palavra. Aquela mulher ouviu a palavra em manifestação e ela creu no coração dela. Ela ouviu Jesus, ela ouviu sobre os milagres que Jesus fazia e ela creu com o coração. E o que ela fez? Ela ficou de braço cruzado esperando manifestar o milagre? Ela disse: se eu apenas tocar na sua roupa, eu ficarei o quê? Curada. Ela ouviu, ela creu com o coração e ela falou. Isso é um ensino tremendo, queridos, para nós. Aquela mulher, ela desejava ser curada. Ela havia perdido tudo o que ela tinha, gastado com médicos, com remédios, mas ela ouviu falar de um homem que podia curar ela. Ela ouviu falar de alguém que produzia milagres. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a própria palavra e ela creu no coração e ela falou. E o que aconteceu? Ela teve uma atitude. Ela disse: se eu tocar, eu ficarei curada. Ela foi lá e tocou. Ela enfrentou a multidão. Ela não podia estar no meio das pessoas. Ela era considerada impura por causa da hemorragia. Ela tinha que ficar o quê? Separada das pessoas. Até que então aquela hemorragia parasse. Mas havia 12 anos que ela estava vivendo daquela forma. Ela tinha que ficar isolada, mas ela enfrentou aquela situação de vergonha. Ela transpôs aquela barreira. Porque algo estava dentro dela que havia sido gerado. Fé. Independente da circunstância, independente da dificuldade, eu creio. E eu vou fazer de tudo para que aquilo aconteça na minha vida. Se é a vontade de Deus para a minha vida, vai acontecer. E ela saiu no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus, ele fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Havia uma multidão cercando Jesus, várias pessoas tocando Jesus, mas saiu poder. Porque o quê? Havia fé. Havia fé no coração daquela mulher. E por causa da fé, poder saiu de Jesus.
A palavra de Deus, queridos, é o poder para as nossas vidas. A Bíblia é o poder de Deus, que eu e você devemos ativar com a nossa fé. Não são simplesmente palavras escritas, mas é a palavra viva de Deus, que quando eu recebo ela, fé é gerada do meu coração e eu posso falar aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Então aquela mulher, ela agiu em fé. Ela se apossou do espírito da fé. Ela ouviu, ela creu e falou, e o poder de Deus se manifestou. O espírito da fé, queridos, é uma atitude. Como eu falei, não é apenas crer e ficar de braço cruzado. Eu e você precisamos agir. Eu e você precisamos colocar essa fé em prática. Amém? Eu estou desempregado. Eu creio que Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego para mim. Então o que é que eu vou fazer? Eu creio e vou ficar sentado lá no sofá da minha casa esperando alguém bater na minha porta. Pode até acontecer. Eu já vi isso acontecer. Lembrei aqui agora. Meu irmão era adolescente e ele estava procurando algo, né? Ele ia em alguns lugares, mas um belo dia ele estava em casa e aí a campainha tocou. Era uma empresa, uma pequena empresa lá de perto de casa, eram conhecidos nossos, e aí chamaram ele para trabalhar alguns dias, né? Então pode acontecer, pode, né? Mas sabe, queridos, nós precisamos agir em fé. Eu creio que Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego para mim, então eu vou me preparar para isso. Eu vou fazer o meu currículo, eu vou dedicar ali, ou eu vou fazer um curso profissionalizante. Eu vou me capacitar, eu vou acordar cedo de manhã e vou lá na empresa, eu vou mandar o meu currículo, eu vou fazer contato. Eu só não posso ficar parado. Eu estou o quê? Agindo em fé. Deus, Ele é poderoso para abrir uma porta, então eu creio, Ele vai abrir, agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar um passo de fé. Você está comigo? Cura. Da mesma forma, eu recebo lá o diagnóstico do médico. Então eu recebi isso aqui, eu não estou negando isso aqui. Mas Jesus já pagou o preço na cruz para mim. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui curado. Eu já fui curado. O diagnóstico está mostrando que não. O diagnóstico natural não, mas pela fé eu já fui curado, eu já recebi a minha cura. Sabe, queridos, é um posicionamento. E aí eu começo a dar o quê? Graças a Deus. Graças a Deus pela palavra que me sustenta. Graças a Deus, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Então nós precisamos o quê? Ter uma atitude de fé. É o espírito da fé. Agarrar esse espírito da fé e andar segundo Ele. Paulo também concorda com as palavras de Jesus, lá em 2 Coríntios, e nós já estamos finalizando. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, também na NAA, diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Então abra a boca, crente, para falar. Abra a boca, crente, para falar a palavra de Deus, não para reclamar, não para murmurar, não para concordar com as notícias más do mundo, do jornal, das redes sociais. Olha aqui, olha aqui, que esse especialista financeiro está falando aqui, olha como é que está a economia. Vai piorar, vai piorar mesmo, vai piorar. Vai chegar lá na sua casa. Não. Eles estão falando aqui, mas na minha casa não. Na minha casa não. Eu vivo a provisão do céu. Eu vivo a manifestação do céu na minha casa. Eu posso não estar vendo agora, mas eu continuo crendo. Eu continuo em posicionamento de fé.
Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades por meio de Cristo Jesus. É a palavra, crente, coloca a palavra para dentro e depois coloca para fora. Coloca para dentro e depois coloca para fora. Você é um bom depósito da palavra de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então nós precisamos crer, queridos, crer e falar. Eu não me lembro agora quem era, mas tinha uma professora do Rema que falava, né? Abre a boquinha, crente, e fala. Abre a boquinha. Amém? Fala. Atitude, comportamento e estilo de vida do crente é fé. É fé, é viver pela fé. Quando fé é ensinada, o espírito da fé está disponível. Fé está sendo ensinada aqui nessa manhã. A palavra está sendo ministrada aqui nessa manhã. O espírito da fé está disponível. Agarra quem quer. Tem um livro, né? Agarrando o espírito da fé. Scott Webb. Não sei se tem ali na livraria. Tem outro também do Mark Hanks, no espírito da fé. Sabe, queridos, a gente instrui, a gente fala, a gente incentiva a meditação da palavra, de adquirir livros que vão gerar fé no nosso coração. Temos uma livraria aqui maravilhosa e você tem a oportunidade, então, de desfrutar, né, de livros baseados na palavra de Deus, que vão trazer clareza e vão nortear a sua vida de fé. E por último, qual é a montanha que está diante de você nesse momento? Qual tem sido a sua atitude diante dessa montanha? Todo aquele que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disser, lhe será feito. Qual é a montanha que está diante de você? Qual é o problema que você está enfrentando agora nesse momento? É hora de alimentar a sua fé diante dessa situação e começar a abrir a boca, enfrentar. O diabo, queridos, é um inimigo derrotado. Cuidado com as mentiras dele. Ah, peraí, você está ouvindo de novo sobre fé, mas até hoje não aconteceu? Pode ser que ele sopre isso no seu ouvido. Pode ser que ele venha com os dardos inflamados dele. Não, o que é isso aí? Isso aí não funciona para você. Até hoje não aconteceu, não vai acontecer. Cale a boca do diabo. Declare a palavra. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Se apegue à palavra, querido. Blinde o seu coração com a palavra de Deus. E você vai ver o agir de Deus acontecendo na sua vida. E você vai contar os feitos do Senhor na sua vida. E você vai dar graças a Deus. E as pessoas vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. Deus agindo sobre a sua vida. Sabe, queridos, as pessoas lá fora, elas querem ver de fato uma vida de fé em nós. Esses crentes aí fala, eu quero ver acontecer. Nós temos uma oportunidade de pregar para as pessoas lá fora, através da nossa vida de fé. Amém? Muitas vezes no nosso trabalho, nós somos tentados a concordar com aquilo que é dito lá. Você não é obrigado a concordar. Você é sal e luz naquele lugar. E você vai declarar a palavra de Deus naquele lugar. Você vai falar a palavra de Deus naquele lugar. Ah, a empresa está quebrando. Não, eu estou aqui, não vai quebrar. E você vai começar a orar. Amém? Deus sempre tem o melhor para nós. Talvez uma porta se feche, mas Deus tem outra melhor. Ah, mas espera aí, isso está acontecendo na minha vida. Ei, queridos, você está tendo uma oportunidade de crescer mais um pouquinho em fé. De subir mais um degrau em fé. Não retroceda. Não olhe para trás. Continue vendo e desfrutando da glória de Deus na sua vida. Amém, queridos? Você aprendeu alguma coisa nessa manhã? Gere fé em seu coração e declare o que você quer receber nessa manhã.
declare o que você quer receber nessa manhã.